Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. Iremos aprender na aula de hoje a fazer a decomposição dos números decimais, assim como também aproximá-lo para o natural mais próximo. A Alice pergunta: professor, pode relembrar o que são números decimais e aonde que nós utilizamos eles? Claro, Alice. Os números decimais são os números com vírgula e aparecem em diversas situações do nosso dia a dia. Que situações são essas? Por exemplo, o valor das passagens, dos transportes que a gente usa para se deslocar pela cidade. Seja ônibus, metrô ou trem. E os valores deles. 4 e 5, que é o valor da passagem daqui do Rio de Janeiro, e R$ 6,55, que são os valores das passagens do metrô e do trem, também aqui do Rio de Janeiro. Aparece também quando vamos medir a altura de um prédio, de uma pessoa. Vejam esses exemplos. Minha mãe disse que tenho 1,53 metros. Meu pai usou uma fita métrica para me medir. Tenho 1,49 metros. Lembrando, gente, que aquele M é justamente para abreviar a palavra metros. Também aparece nos preços das coisas que a gente compra e quando a gente quer medir o peso, ou seja, a massa de alguma coisa. Então, o quilo do peito de frango, que atualmente custa R$ 18,90. Quando eu vou comprar, por exemplo, um pedaço de queijo e eu peço 0,385 quilos desse queijo, ou simplesmente 385 gramas. O barril de petróleo, que hoje está custando $115,24. Ou então, essa fala do nosso querido Antônio, que depois de fazer atividade física, conseguiu emagrecer 1,5 quilos, ou 1,5 kg. Então, pessoal, os números decimais aparecem em diversas situações. Lembrando que os números decimais, que são os números com vírgula, para que ela serve? Serve justamente para separar a parte inteira da parte decimal. Então, naquele primeiro exemplo que nós temos 4 e 5, que é o valor da passagem do ônibus aqui do Rio, o 4 é a parte inteira e o 0,5 é a nossa parte decimal. No outro exemplo, de 6,50, em que 6,50 é o valor da passagem do nosso metrô, 6 é a parte inteira e o 50 é a nossa parte decimal. Agora, pessoal, que nós já conseguimos identificar parte inteira e parte decimal, agora nós vamos aprender a fazer a decomposição dos números. O 5, no primeiro exemplo, ele equivale aos centésimos. Por quê? É a segunda casa decimal, a casa dos centésimos. Como que eu vou ler esse número? Eu vou ler como 4 inteiros, que é a minha parte inteira, que é o número que está na frente da vírgula, e 5 centésimos. Já no outro exemplo, o 5, ele vale décimos, que é a primeira casa decimal. Diferente do primeiro exemplo, que ele ocupa a segunda casa, ele aqui está ocupando a primeira na casa dos décimos. O 0 está ocupando a casa dos centésimos. Como que eu vou fazer a leitura desse número, então? 6 inteiros, que é justamente a parte inteira que fica na frente da vírgula, e 50 centésimos. Lembrando, gente, que quando a gente vai ler a parte decimal, a gente sempre finaliza a nossa fala com a casa final do nosso número decimal. No caso ali, o 50 apresenta os centésimos, então nós vamos ler centésimos também durante a leitura. Vamos pegar alguns outros exemplos. Tem o número 1,53, em que o 1 é o inteiro, o 5 ocupa a casa dos décimos e o 3 ocupa a casa dos centésimos. Então, como que eu iria ler esse número?
1 inteiro e 53 centésimos. Outro exemplo, eu tenho o número 0,275. O 0 está na casa dos inteiros, então eu não preciso fazer a leitura dele. Então, o 2 na casa dos décimos, o 7 na casa dos centésimos e o 5 na casa dos milésimos. Então, como seria a leitura desse número? Seria 275 milésimos. Um outro exemplo, 1,49. O 1 na casa dos inteiros, o 4 na casa dos décimos e o 9 na casa dos centésimos. Como seria feita a leitura desse número? 1 inteiro e 49 centésimos. Agora que já vimos situações do nosso dia a dia em que os números decimais aparecem, vamos aprender a fazer a decomposição e a composição desses números. Vamos ver o que esse professor falou. Compor é o processo de fazer a montagem do número. Então, vamos pegar esse exemplo de 7 inteiros, 525 milésimos. Como o nosso professor falou, a composição dele é fazer a montagem desse número. Acompanhe comigo. 7 inteiros, 525 milésimos. Segundo essa tabela, temos à esquerda a parte inteira, com unidade, dezena e centena, e na nossa direita, a parte decimal, com décimos, centésimos e milésimos. E iremos posicionar a vírgula, que é justamente o parâmetro que separa a parte inteira da parte decimal, e a partir daí fazer a distribuição dos números. O 7 na casa das unidades da parte inteira, o 5 para representar os 500, o 2 para representar 20 e 5 para representar os milésimos. Agora que a gente já aprendeu a fazer a composição dos números, a gente vai aprender a fazer a decomposição deles. Vamos ver o que o professor falou para a gente? Decompor é o processo de desmontar o número, ou seja, o processo inverso que a gente acabou de fazer. Então, temos o exemplo, 36 inteiros e 72 centésimos. Como que eu vou decompor esse número? 3 dezenas, que equivalem a 30. 6 unidades, que valem 6. 7 décimos, que equivale a 0,7. E 2 centésimos, que é 0,02. Ao fazer o somatório dessa decomposição, nós chegamos em 36,72, ou, lendo da forma correta, 36 inteiros e 72 centésimos. Agora que a gente já sabe compor e decompor os números, vamos aprender sobre arredondamento. Agora vamos falar a verdade. Quem nunca chegou no finalzinho daquele bimestre, chegou do lado do professor e falou: professor, arredonda minha nota aí. Agora a gente vai ver como que se dá esse processo. A Tamires chegou para o professor dela e falou: poxa vida, professor, tirei 7,85. O senhor poderia arredondar a minha nota? Claro, com toda certeza, porque a gente sabe que a Tamires é uma aluna muito aplicada. Então, qual é a regra de arredondamento? Se o número decimal for maior ou igual a 5, devemos arredondar para o próximo numeral imediatamente superior. Vem comigo que eu vou explicar com um exemplo. Vamos pegar esse número, 6,755, ou 6 inteiros e 755 milésimos. Segundo a nossa regra, quando o número decimal for maior ou igual a 5, devemos arredondar para o próximo numeral superior. Então, se eu tenho 6,755, esse último 5 ali, que está na casa dos milésimos, por ele ser 5, ou seja, maior ou igual a 5,
eu consigo arredondá-lo para 6,76. Continuando o arredondamento, esse 6, que agora está ocupando a casa dos centésimos, eu posso arredondá-lo, tirar ele dali e transformar o número em 6,8, já que o 6 é maior ou igual do que 5. Fazendo esse processo mais uma vez, eu posso tirar esse 8 daí e arredondá-lo. Como ele é maior ou igual a 5, eu chego no número 7. A Tamires ficou feliz. Uhul! Minha nota foi de 7,8 para 8. O Antônio teve a mesma ideia. Poxa vida, professor, tirei 4,3. O senhor poderia arredondar a minha nota. E o professor responde: claro, com toda certeza. Porém, como o professor conhece as regras de arredondamento, ele pensou: acho que ele não vai gostar. Então, qual é a regra de arredondamento, gente? Se o número decimal for menor que 5, devemos descartá-lo e conservar o número anterior. Vamos ver um exemplo? Eu tenho o número 5,314, ou 5 inteiros, 314 milésimos. Vamos fazer os arredondamentos. Esse 4, como ele é menor do que 5, eu simplesmente vou descartá-lo. Então, 5,314 vira 5,31. Esse 1, como ele é menor do que 5, também vou descartá-lo. Vira 5,3. E esse 3, que também é menor do que 5, vai ser descartado, virando simplesmente 5. Aí, olhem o que aconteceu. O Antônio pediu o arredondamento e tá ali rindo, mas esse riso é de nervoso, porque a nota dele foi de 4,3 para 4. Então, pessoal, o que a gente consegue entender aqui? A gente tem que tomar muito cuidado quando for pedir para arredondar a nota para o professor. Porque, no caso, a Tamires se deu bem, mas o Antônio não teve a mesma felicidade. Então, prestem muita atenção quando for pedir esse arredondamento para eles, beleza? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. É um prazer imenso estar sempre aqui com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.